E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu vou aqui atender uma sugestão, né, de vídeo, de tema, que alguém fez aí nos comentários, né, para falar sobre, né, a questão dos milagres. A gente vê aquele exemplo que Jesus Cristo, né, andou sobre, né, as águas. A gente vê milagres, né, no Evangelho, né, nas cartas dos apóstolos. A gente vê ressurreição, né, de mortos. E alguém fez esse comentário, né, essa sugestão de vídeo, né, falar sobre isso. Então é isso que a gente vai, né, tratar um pouco, né, nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho aí das notificações para você ser avisado aí do próximo vídeo que a gente for postando aqui. E vamos para esse tema, né? Hoje, por que hoje não acontece milagres como naquele tempo, né? Como a gente vê nas Sagradas Escrituras. É lógico que é um tema há muito tempo, né? De conversa, de discernimento. Vamos tratar um pouco aqui, né, apenas, né, nesse vídeo. Obviamente, vamos tratar aqui um pouco. O que a gente pode entender é que, naquele tempo, o povo, né, tinha muita necessidade de ver sinais. Não que hoje não tenha, né? Hoje a gente tem necessidade de ver sinais, né, de ver cura, de ver mortos, né, ressuscitando. Só que devido ao barulho do mundo, podemos usar esse termo, né, devido a tanto barulho, devido a gente não silenciar para nada, né, uma vida muito corrida, a gente está aqui e ao mesmo tempo está sabendo de notícias do mundo inteiro. Então, esse barulho do mundo, que não tinha naquele tempo, né? Não tinha tanto meio de comunicação, não tinha tanto barulho. Então, eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração. Quando aquela multidão começou a seguir Jesus Cristo, em determinado momento, né, Jesus diz assim: olha, vocês estão me seguindo por conta dos sinais, né? Jesus fez alguns sinais, sim, né? A Bíblia atesta isso, a igreja confirma que aquilo que Jesus ensinou e fez é verdadeiro, né? Repito aqui, né, que eu costumo dizer sempre nos meus vídeos, a única instituição nesse planeta que se preocupou, né, em bater o martelo e dizer, olha, o que está no Evangelho é verdadeiro, só existe essa instituição, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra instituição se preocupou em deixar esse carimbo, né, essa verdade para o mundo, né? Embora o mundo hoje esteja banalizando, né, está, né, desvalorizando as Sagradas Escrituras por uma interpretação pessoal contrária à própria Sagradas Escrituras. Mas enfim, né? Então, quando Jesus disse, vocês vieram atrás de mim, vieram me procurar porque viram sinais, né? Porque viram sinais. Então o povo tinha essa necessidade de ver sinais, de ver, né, o morto, né, levantando, ressuscitando, de ver pessoas andando sobre as águas. Vejam, hoje também as pessoas fazem esse questionamento, as pessoas querem ver esses sinais, né? Isso é uma característica do ser humano desde a antiguidade, né? Desde sempre o povo quis ver sinais. Mas hoje eles acontecem ou não acontecem? Eu digo a você, com toda a franqueza, né, que eles acontecem. Eles acontecem. Como eu disse agora há pouco, agora a gente vive no barulho, né? A gente vive no corre-corre. Notícias de todo tipo, ateísmo, protestantismo, tanta coisa que a gente tem que lidar, né? Correr atrás do serviço, do pão de cada dia. Então há um barulho muito grande na sociedade. E os milagres estão acontecendo, né? Os milagres estão acontecendo. Alguém diz, mas eu não vejo, por conta do barulho. Você está muito disperso, né, nesse barulho do mundo.
Como eu disse, o povo antigo, né, tinha essa necessidade muito grande de ver sinais. Mas veja, o ordinário de Deus, a missão de Cristo, não veio ser aqui um curandeiro, não veio ser, né, um fazedor de milagres apenas. Né? A mensagem principal, eu e você precisamos entender, que é a mensagem da salvação, que não é para aqui, para esse mundo. Né? Veja o que Jesus disse no Evangelho. Quando ele foi atacado, questionado, ele disse, meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, o meu pai enviaria, né, uma legião de anjos e me livraria. Vocês não teriam poder nenhum sobre mim, né? Diz Jesus Cristo no Evangelho. Então ele disse, mas o meu reino não é daqui. Então, Jesus deixou a entender claramente que a missão principal não é de fazer milagres, não é de ficar andando aí sobre, né, as águas. Né? Não é, a parte principal do Evangelho não é isso. É preparar o povo para o reino de Deus. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, o que foi que ele disse? Eu vou para o meu Pai, vou preparar um lugar para vocês. Né? Na casa do meu Pai tem muitos lugares. Então veja, a mensagem que o mundo está se esquecendo, dentro do barulho, é de que aqui é só uma passagem. Né? A gente está querendo viver para sempre aqui. A gente está querendo viver para sempre aqui. Então a gente não está querendo adoecer, não está querendo sofrer acidente, não está querendo morrer. A gente quer viver a vida eterna aqui. E não é. Jesus Cristo disse, meu reino não é daqui. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, se ele vai preparar um lugar para nós, não é aqui. Né? Não é nesse plano. Então, o plano ordinário de Deus não é fazer milagres. Ah, tem uma pessoa doente, ele vai e cura todo mundo. Ele pode curar um ou outro, ele pode agir de modo extraordinário e age, ainda hoje, age. Com toda certeza absoluta, eu digo a você que age. Só que a gente não quer ir nos lugares onde esses milagres estão acontecendo. Né? A gente não vai nesses lugares onde os milagres estão acontecendo. A gente fica aqui nas redes sociais, debatendo, discutindo, e os milagres acontecendo aí nos lugares, né, no silêncio, em vidas, transformando vida de pessoas. O Evangelho está aí agindo nesse mundo, né, silenciosamente, às vezes sem, né, no silêncio. E a gente aqui debatendo, onde é que estão os milagres, onde é que estão os milagres, entendeu? Então, quer dizer, os milagres acontecem. Mas veja, não é a missão principal de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele fez alguns milagres lá, fez milagres, os apóstolos fizeram milagres para mostrar para o povo, né, o seu poder. Como se dissesse, olha, isso aqui é uma amostra. Né? O que Jesus fez no Evangelho, o que os apóstolos fizeram, é uma amostra do poder de Deus. Mas, repito, né, ele não veio curar todo mundo nesse mundo. Né? Ele não veio para curar todo mundo aqui. Tá aí o ateísmo militante, né? Que a gente está debatendo também nesse canal. Por que Deus não cura, vai lá no hospital e cura todas as crianças que estão, né, com doenças, né, terminais, com câncer, incuráveis? Por que Deus não vai lá e cura todo mundo? Ele podia fazer isso? Podia fazer. Mas não é essa cura, repito, não é essa cura principal que ele quer fazer. Ele quer salvar para a eternidade. Sendo ele Deus, né? Deus é todo-poderoso, ele não pensa como a gente. Jesus Cristo disse a Pedro, né? Você não pensa como Deus, o seu pensamento é como os homens. Né? Quando Pedro quiser impedir, né, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que ia sofrer a paixão, Pedro disse que isso não te aconteça, Senhor. Veja, aí e Jesus vai dizer para ele, afasta-te de mim, Satanás, você não pensa como Deus, mas sim como os homens. Ou seja, o sofrimento, né? A gente não quer saber de sofrimento. Então a gente queria um Deus, na nossa mentalidade, que fosse lá nos hospitais, né, e curasse todo mundo. Bom, seria outra realidade, mas não é essa realidade. Deus não quis fazer assim. Ele não quis fazer assim, por quê? Ele tem um plano melhor, infinitamente melhor. Repito, né? A mensagem do Evangelho é para que eu e você passe essa vida aqui na Terra fazendo bem, perdoando uns aos outros, fugindo do pecado, para que a gente seja salvo. Né? Aí com relação a andar, mas porque hoje em dia ninguém anda na água. Veja, quantas pessoas você vê
no evangelho que andou sobre a água, né? Sobre as águas. Uma das pessoas. A não ser lá em Gênesis, né, no início, diz que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, né, pairava sobre as águas. Lá, e depois no evangelho, mostra Jesus Cristo andando, né, sobre as águas. Pedro tenta andar e começa a afundar, Jesus Cristo segura ele. Então veja, é o que temos em termos de andar, né, sobre as águas. Então, por que ninguém anda sobre as águas hoje? Então você não vai ver aí um padre andando normalmente sobre as águas, né? Não é assim que funcionam as coisas, literalmente andar sobre as águas, né? A gente não vai ver isso literalmente. Mas por um lado espiritual, como eu disse, se você silenciar um pouco, você vai ver uma tremenda embarcação, uma tremenda barca, podemos usar essa linguagem, que é a igreja, andando sobre as águas desse mundo, no mar da vida desse mundo, né? Você vai ver aí uma tremenda barca, Pedro como capitão, andando nesse mundo em pleno século XXI, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, essa grande barca, presente nesse mundo, atuando como a maior obra de caridade desse planeta. Isso não é um milagre? Isso não é andar sobre as águas? Qual instituição tem mais de 2000 anos, apesar de tanta ventania, apesar de tanta tempestade contra ela, dentro dela também inimigos infiltrados, inimigos fora, tentando minar, tentando furar o seu casco, né, digamos assim, para que ela afunde, e ela está aí. Isso não é andar sobre as águas desse mundo? Tanta perseguição, né, desde o início que essa barca começou a navegar nesse mundo, começou as terríveis perseguições, repito, dentro dela, pessoas, inimigos, né, surgiram no seio dessa embarcação. Isso não é andar, né, sobre as águas? Para mim quer dizer que quando a gente silencia do barulho do mundo, a gente vê, sim, o milagre de andar sobre as águas. Veja, isso é um tremendo milagre, uma instituição, a maior obra de caridade do planeta, desse porte, presente em todo o mundo, andando, né, ou melhor dizendo, né, navegando num mar cheio de tribulações, que é esse mundo. Está aí essa Santa Igreja Católica Apostólica Romana navegando, andando sobre as águas, como nosso Senhor Jesus Cristo andou. E lembra que Jesus Cristo, quando Pedro começou a afundar, Jesus Cristo o segurou? É o mesmo sinal, meu irmão. Quando a gente pensa que a igreja vai afundar, quando ela está querendo afundar, Jesus Cristo segura na mão de Pedro, o capitão, né, dessa grande embarcação. Então, olha que coisa bonita. Essa embarcação anda sob as águas turbulentas desse mundo, em meio a todo tipo de perseguição, de ventos contra, né? Então, quer dizer que assim, pessoas andando sobre as águas ainda hoje. Que é essa embarcação. Ressurreição? Porque não há ressurreição de mortos. Quem disse que não há ressurreição de mortos? Né? Uma conversão, a pessoa ressuscitou. É um ressuscitar pelo batismo. Né? Um pagão que estava ali no mundo, na drogadição, na prostituição, escuta o evangelho, aquela pessoa ressuscitou. Há esse tipo também de ressurreição. Né? Há esse tipo de ressurreição. Eu sei que o comentário que a pessoa fez é no sentido de literal, né? Literal. Mas a gente pode, como eu disse, silenciar e ver também no sentido espiritual. A igreja andando sob as águas, assim como nosso Senhor Jesus Cristo andou. Um modo literal de ressurreição. A pessoa estava doente e a pessoa viu aquela pessoa ressuscitar. Acontece isso hoje? Acontece. O lugar que mais acontece, né, ressurreição de mortos é nos hospitais, né, por meio da medicina. Aí alguém vai dizer, não, mas foi a medicina. Mas a medicina veio de Deus. É só estudar, é só pesquisar. A medicina, né, veio de Deus. O médico também veio de Deus, também precisa de Deus. Quantos médicos
cientistas, né, católicos? Quantos padres não foram, né, cientistas? O quanto a Igreja Católica Apostólica Romana contribuiu para a ciência, para a medicina que temos hoje? Basta ouvir, escutar aí um historiador, né, honesto, que não seja inimigo da Igreja, pode ser neutro, pode ser, mas que não seja inimigo, que seja honesto, que ele vai atestar que o que temos hoje na nossa civilização ocidental, devemos muito à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Devemos muito a essa medicina. Tudo que temos hoje veio lá de trás, né, veio por esses homens da igreja. Pessoas de alto nível, estudiosas, né, doutores e doutoras. Então, como dizer que isso não é um milagre? Né? Então, quantas ressurreições não acontecem nos hospitais? Por exemplo, né, se você fizer uma pesquisa aí, na África, 60% das escolas e dos hospitais são mantidos, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se tirar a igreja de lá, 60%, né, das escolas e dos hospitais fecham. Isso não é um milagre? Isso não é ressuscitar mortos? Lógico que é ressuscitar mortos. Quer dizer que isso não é ressuscitar? Repito mais uma vez, você que acha que a ciência não é de Deus, você está equivocado. Todo medicamento, toda ciência é de Deus. Tanto é, né, que todos os medicamentos têm a sua composição na natureza. Está ali na natureza que Deus criou. O homem vai lá, estudou, inspirado por Deus, e pelo estudo, claramente que tudo vem de Deus, né? Vai lá e recolhe a natureza. Você vê a própria serpente, a cobra, né? Os homens aprenderam, a ciência aprenderam a tirar dali a cura. Então veja, se a gente for analisar direitinho, assim, esse tremendo barco andando sobre as águas, e assim, ressurreições, tremendas ressurreições, tanto espiritual, como naqueles que já estavam desenganados pelos médicos, e milagrosamente aquela pessoa se recupera de graves doenças, de graves acidentes. Ou seja, olhando com mais calma, silenciando, a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo ainda hoje, nesse mundo. Lá no início, aconteceram para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção de que Deus pode fazer as coisas, de que Deus pode fazer milagre. Mas, repito, né, aquilo que eu disse no início do vídeo, a mensagem principal do Evangelho não é apenas para esse mundo, para ser um Deus, né, curandeiro, para ser um Jesus Cristo andando aí sobre as águas, sorridente, salvando tudo, né, pela frente, como gostaria algumas pessoas, né, ressuscitando. O cara morreu, todo mundo que morreu ele ressuscitar. Então, não seria esse mundo, seria outro, né? Mas repito, né, não é dessa maneira que Deus quer agir. Ele poderia agir fazendo um milagre dessa maneira, impedindo que as pessoas morressem? Podia, mas como disse Jesus Cristo, né, o reino dele não é desse mundo. Ele foi preparar um lugar para a sua igreja. Então, esse é o modo que a gente entende que há, sim, como andar sobre as águas, e há, sim, ressurreição ainda hoje. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Como eu disse, né, é um assunto bem longo, né, um assunto que não tem fim. A gente fica aqui conversando a vida toda e sempre tem um porquê, um ajuste aqui e outro ali. Mas se a gente se entregar totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê milagres tremendo, ainda hoje. Vê milagre tremendo que a ciência não explica, né? Então é isso aí, né? Peço a você mais uma vez, que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, ativa aí o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.